Graças a Deus. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero ler um texto lá em 2 Reis, capítulo 5. É um texto bastante conhecido. Eu vou querer que a igreja fique assentada mesmo, porque vão ser muitos versículos. Mas é uma história muito interessante. E eu quero trazer essa noite uma reflexão sobre o que Deus espera que façamos. Nós estamos vivendo um momento assim da sociedade tão interessante. Interessante porque ele é confuso, é tumultuado, cheio de momentos que devemos tomar decisões. Por isso que o título da mensagem é o que Deus espera que façamos. Tomamos decisões, mas nós não tomamos uma decisão. Às vezes nós tomamos uma decisão que é dividida em várias etapas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre etapas de uma decisão. E essa decisão, por vezes, ela é tão importante que muda o curso da nossa vida. Dá uma direção diferente. Veja o texto, 2 Reis, capítulo 5, está aparecendo no telão. Diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites um presente do teu servo. Essa leitura da palavra abençoa a sua vida? Você pode dar um amém? Um glória a Deus?
Obrigado, Senhor, por esse texto tão importante, tão cheio de ensinamentos, uma história tão rica. Muito obrigado, Pai. Aplica, pois, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu li esse texto todo. Eu poderia tê-lo narrado, mas eu quis ler para que você pudesse relembrar, você que já conhece essa história. Nós ensinamos muito essa história para as crianças, mas também, você já conhece, é um texto bastante conhecido de todos nós. Mas o importante nesse texto que eu vejo é que Naamã, que era um oficial, um general, um homem experimentado em batalhas, em guerras, ele então, quando volta da sua campanha militar das terras de Israel, de Samaria, ele leva consigo muitas pessoas. É interessante que naquela época, os exércitos, via de regra, eles iam para essas terras, lutavam, dominavam e traziam os despojos. Os despojos eram os bens, as coisas ricas que havia naquele lugar, como ouro, prata, traziam utensílios, traziam alimentos, traziam o que eles podiam trazer de melhor coisa. E traziam também escravos. E esses escravos vinham para trabalhar nos serviços forçados. Iam trabalhar naquilo que era necessário fazer, trabalho escravo. E esse texto tão interessante que diz assim, ele trouxe uma menina e colocou-a a serviço de sua mulher. Agora eu quero comentar com vocês sobre decisão, que as decisões que se tomam na vida, elas são tão importantes, que nos levam a lugares que nós não esperávamos, situações que não imaginávamos. E é isso que eu quero conversar com você, porque a nossa decisão, como disse no início, ela é cheia de pequenas decisões. Uma decisão grande, um projeto, algo que a gente imagina, você vai ter que fazer o plano de ação e vai ter que detalhar aquilo que você pretende fazer. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Deus espera que você faça. E a primeira coisa que eu acho que Ele espera que eu e você façamos é crer no testemunho dos que creem. Eu acho tão interessante isso, crer no testemunho dos que creem. Veja, quando eu uso a expressão crer, o verso 3 e 4 diz assim, disse ela a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Eu acho sensacional isso, irmãos, porque ele creu, e crer é acreditar, é confiar, é diferente de escutar. Ele creu, e aquilo gerou na vida dele uma confiança para tomar ações. Que coisa impressionante, Naamã foi ao rei e disse para ele, e disse para o rei. A menina falou assim, e há um profeta lá, eu quero ir lá. Isso é muito interessante, crer naqueles que creem. Isso é fundamental, porque é algo novo para a nossa vida. Interessante, nós estávamos numa reunião de pastores, conversávamos a respeito dessa história de Naamã. E um dos pastores ali presentes disse assim, aquela menina não foi influenciada pela situação que ela vivia, mas ela influenciou a situação em que ela vivia. Interessante isso, né? Porque como escrava, ela podia dizer assim, deixa ele para lá, ele é leproso, vai morrer. Ela devia tomar conta da casa, limpar o lugar onde Naamã dormia, recolher as roupas sujas de Naamã, começou a observar tudo aquilo. Aquilo trouxe uma preocupação no coração dela. E ela disse para a sua senhora, tomara ele estivesse em Samaria, porque Deus iria curar. Meu irmão, eu acho isso aí tão importante quando nós começamos a demonstrar a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que eu e você cremos de fato, aquilo que é nosso. Você sabe uma coisa, eu posso
pastor bispo, eu posso contar segredo aqui? O pessoal aqui guarda segredo. Posso contar segredo, irmãos? Eu oro todos os dias, mas não é esse o segredo, não. O segredo é que eu oro todos os dias para que Deus coloque, e não se assuste, uma menina na casa do Lula. Amém. Para que o Lula seja curado e seja salvo. Sabe por que uma menina... você sabe a história do Silvio Santos? Sabe, todo mundo sabe. Mas a esposa do Silvio Santos, essa que está aí, ela se converteu com um empregado na casa dela. Que disse para ela assim: eu quero lhe dar uma Bíblia. Eu quero lhe dar a minha Bíblia. E ela pensou assim: mas por que eu vou querer a Bíblia dele? Eu tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Mas um dia ela estava tão para baixo que ela virou para ele assim: José, cadê aquela sua Bíblia? E ele deu. E ela então se converteu. É interessante que a gente pensa que as pessoas não estão crendo no que nós falamos. Pensamos que elas escutam. Mas aquilo que você fala, há poder nas suas palavras. Quando você crê, as pessoas creem nas pessoas que creem. Decisão que Naamã tomou foi a partir de crer naquela menina, porque ela cria. Agora é interessante que precisamos também reconhecer e aceitar a palavra de Deus como sendo a única solução. Não mais uma solução, mas a única solução. No verso 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, e este restauraria a sua lepra. Não era mais uma sugestão, não, era dizendo o seguinte: olha, se for lá, esta é a única solução para ele. Hoje pela manhã, o louvor da igreja estava tão bom quanto este aqui, arrebatador. E de repente, Veleda, minha esposa, subiu para a plataforma, interrompeu o louvor e convidou as pessoas para virem à frente para a gente orar. Orar por cura. E as pessoas, olha, eu fiquei impressionado o número de pessoas. Sabe, meus irmãos, é tão interessante quando a gente entende que a palavra de Deus, aquilo que nós cremos, é a única solução. E então Veleda orou por aquele grande número de pessoas que estava ali. E no final do culto vieram alguns testemunhos. E uma das irmãs disse: eu estava assim, com um problema na minha mão e não era curado, mas Deus curou hoje pela manhã. Eu acho interessante que a menina diz assim: se ele estivesse em Samaria, ele seria restaurado, ele seria curado. Sabe, eu sei que aqui, nesta igreja, há diversas pessoas de diversas atividades. Mas quando a gente pensa na palavra de Deus como a única solução, o nosso coração começa a buscar em Deus direcionamentos para a nossa vida. E aí eu assumi, naquele momento em que Veleda estava orando, e disse assim: eu quero orar e profetizar sobre a vida de vocês, que nesta semana você vai ter um direcionamento. Sabe, eu sou pastor na igreja em que estou lá há 37 anos. Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Posso contar um outro segredo, bispo? O bispo, quando se converteu, ele foi para a Igreja Batista. Ele é batista de berço, é batistão, né? E aí, eu era pastor da Igreja Batista. Sou. E aí, culto de quarta-feira. Bispo, você disse que a igreja é minha, eu estou à vontade. Deixa eu contar um outro segredinho. A minha mulher me deu uma bala para botar na boca, para ajudar a não falar. Veleda, você me deu bala e não botão, né? Porque bala acaba, se for botão, o botão não acaba. Mas aí no culto de quarta-feira, nós tínhamos um hábito de orar pelos pedidos de oração. E nós fazíamos assim: quem tem um pedido de oração, por favor. Aí a irmãzinha lá levantava, pedia, nós orávamos.
E era o jeito que a gente tinha que fazer. Mas por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Por causa de hoje de manhã. Porque teve uma quarta-feira que apareceu uma senhora que tinha um problema na coluna, que ela disse: pastor, eu quero que o irmão ore por mim, porque o meu problema da coluna não se resolve nunca. Eu preciso saber o que eu tenho na coluna. Aí nós oramos. Eu disse assim: Senhor, que nesta semana esta irmã encontre a resposta para o que ela tem sofrido tanto e possa ter um direcionamento na vida dela. Sabe, meus irmãos, é tão interessante quando a gente entende que a palavra de Deus é o direcionamento para a nossa vida. E de fato aconteceu isso na vida daquela irmã. Ela foi ao médico, no dia seguinte, o médico olhou para ela, pediu os exames, ela trouxe os exames. O médico olhou e disse: você tem isso, 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 nós vamos fazer dessa forma. E hoje ela está lá, linda, uma senhora já de certa idade, mas está bem, foi curada em nome de Jesus. Então, por isso que hoje pela manhã, quando eu orava, eu dizia assim: Deus vai trazer a direção para você também. Esta semana, você que tem negócio que precisa tomar decisão, você que tem negócio que vai enfrentar, assim como nós cantamos aqui no louvor, que não cesse de lutar, não cesse, a batalha continua. Deus vai dar a direção para você. Você recebe? Amém? Então, precisamos crer que é a palavra de Deus. Mas há um ponto aqui que eu acho interessante, que aconteceu na vida de Naamã, que é julgar sem valor. Julgar sem valor as coisas de Deus. Olha que coisa interessante. O verso 10 diz assim: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Naamã, porém, se indignou, e dizendo: pensava eu que o profeta sairia, falaria comigo, faria uma mise-en-scène, tocaria no lugar da lepra, e eu seria curado. Mas me mandar mergulhar no Jordão 7 vezes, por acaso Fafá, e qual é o outro nome do outro rei? Abana e Fafá, rios de Damasco, não são menores que o Jordão? E ele ficou indignado. Sabe, uma das coisas que nos faz perder a bênção, perder a direção e tomar uma decisão errada, é não considerar a palavra de Deus como sendo um vínculo na nossa vida. Considerar como vulgar, sem valor. Foi isso que Naamã fez. Eu já fui a Jerusalém, você também já deve ter ido. Realmente o Rio Jordão é legal, a gente batiza, toma banho ali no Jordão. Pode ser que Abana e Fafá sejam rios melhores de Damasco, mas ele desconsiderou aquilo. Ele não deu valor. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos dando valor à palavra de Deus, não estamos dando valor à Bíblia, não estamos lendo, não estamos orando, não estamos buscando o Senhor, não vimos a igreja, não participamos dos cultos, não vamos nas células, não estamos entendendo o que o Senhor quer para nós, não estamos dando valor. E por não dar valor, nós perdemos a bênção. Você está aí, meu irmão? Por não dar valor, nós perdemos a bênção. Temos que dar valor, porque o Evangelho é para todos, para rico, para pobre, para todo mundo. Tem pessoas que sabem que Deus existe, que criou todas as coisas, mas não se rendem a Ele como Salvador. Pensam que não precisam de Deus, são autossuficientes, estão doentes, mas não querem se render. Estão doentes, mas não querem vir. Estão doentes, mas não querem que orem por eles. Estão passando por dificuldades muito sérias dentro de casa, no trabalho, na escola, onde for, mas não querem se render. Não dão valor àquilo que Deus quer que você dê valor. Interessante que, nesse plano de ação das decisões que tomamos, nós precisamos superar o orgulho próprio. Isso é muito interessante, né? Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. É interessante isso porque, nesse momento, os oficiais, eu acho muito importante você dar valor às pessoas que estão do seu lado. O bispo, qual é o nome do pastor que assumiu no período de louvor? Não foi o Rafael, quem foi? Hã? Já. O Jean disse assim:
A pessoa que te trouxe aqui te ama muito. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Não é verdade? Ele não falou isso? Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, te convidou. Pois bem, vamos caminhar comigo um pouquinho aqui. Naamã saiu da Síria e foi até Samaria, longe, muito longe. Ele levou presentes, ele levou cartas, ele chegou até o rei lá de Israel, entregou a carta do rei da Síria. O rei rasgou suas vestes em desespero, disse: por acaso o rei da Síria está querendo um pretexto para romper a anistia, a aliança que é entre nós? E Naamã, então, quando recebeu a orientação de Eliseu, vai, lava-te 7 vezes, ele disse: eu vou voltar, eu vou embora. Mas é interessante que ele estava cercado, porque um general não viajava sozinho, não pegava a mula dele e ia sozinho, ele foi com uma tropa, ele foi com oficiais com ele, foi com uma guarnição. Chegou na casa de Eliseu, aquela guarnição, e Eliseu deu orientação e ele foi embora. E então os oficiais disseram assim: rei, ou melhor, Naamã, pensa comigo, general. Eles chamam de meu pai, a reverência. Olha, meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa séria, grande, difícil, né, Ezequiel? Andar os 180 quilômetros de Portela. Temos aqui um campeão de maratona, viu, irmãos? É o Ezequiel. Se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Se ele apenas te pediu para mergulhar, você vai negar isso? Sabe, uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida e as nossas decisões, o nosso relacionamento dentro de casa, é o orgulho. O orgulho. Então, os amigos, e quem te trouxe aqui, te amo, os teus amigos que os convidaram para vir aqui, nós estamos vivendo a semana do amigo. Como é que é, bicho? A campanha Os Amigos Importam. Vejam, os amigos de Naamã, os oficiais, falaram com ele: vem cá, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria. Porque ele te pediu para tomar um banho no rio, você já está aqui. Você já está aqui. Por que você não vai fazer isso? Veja, uma das coisas mais difíceis na vida, realmente, é a gente vencer a nós mesmos. As nossas crenças, nosso orgulho, a nossa soberba, acharmos que somos mais que qualquer outro, nariz em pé. Mas as pessoas que chegam para nós, estão vendo o nosso estado, dizem para você assim: não é bom você fazer isso. O que você acha? Dar ouvidos, conselhos, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Irmãos, eu tenho conselheiros, eu sento com eles de vez em quando. Eu tenho pessoas com as quais eu converso, porque é importante. Tomar decisões na vida não é fácil, mas você precisa se cercar. E Naamã, naquele momento que ele estava irritado, irado, ele ia embora, e ir embora significa perder a bênção. Ir embora, virar as costas, significa abandonar aquilo que você vinha construindo. E Naamã ouviu o conselho. É interessante, meus irmãos, que quando eu vejo isso, precisamos obedecer a Deus. O verso 10 diz que Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te. O verso 14: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento eu gosto de pensar o seguinte: veja comigo, vamos fazer o quadro. Naamã com os seus oficiais, uma tropa, chegando na ribanceira do Rio Jordão. E aí ele desce do cavalo, de onde ele está montado, e aí
Como é que você acha que ele entrou fardado de general? Com certeza não. É interessante, veja bem, se antes do orgulho nós temos que vencer, ao obedecer nós temos que nos despir de nossas roupas, despir de nós mesmos, despir dos nossos conceitos, preconceitos, tudo aquilo que nos impede de permitir Deus atuar livremente na nossa vida. E Naamã desceu. Agora, eu acho que as pessoas estavam lá com o celular filmando Naamã. Hoje em dia seria assim, né? Naamã desce. Eu acho que veio muita gente ver o grande Naamã mergulhar no rio. E Naamã fica só de cueca. Vou deixar Naamã de cueca, né, irmãos? Por favor. Ele vai tirando a roupa toda e desce no rio. Quantas vezes ele teve que mergulhar, irmãos? 7 vezes. Purificação. Purificação. Algo que precisa acontecer na nossa vida, que é a purificação. Aquilo que nós precisamos fazer. E obedecer. Obedecer mesmo a palavra. Obedecer a palavra. Então Naamã tirou a sua vestimenta, a sua roupa, aquilo que lhe dava status, aquilo que era o seu orgulho. Mas não importa, ele era leproso. Eu não sei se você sabe, todas as vezes que nós lemos na Bíblia sobre a lepra é comparada ao pecado. Ao pecado. Então o que nós estamos vendo aqui é um homem que era pecador sendo salvo. Um homem que era pecador, leproso, sendo curado. Mas a palavra cura na Bíblia significa salvação. Quando Jesus, e aqui vocês tiveram uma mensagem sobre isso, Jesus cura aquele paralítico que desceu, pelos 4 que trouxeram ele, quebraram o telhado e eles desceram diante de Jesus. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Ué, quem é este que pode perdoar pecados? Jesus entende o pensamento daquelas pessoas e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma a tua cama e anda, ser curado. Salvação e perdoar pecados, salvação e cura se confundem em termos de mensagem que Deus quer trazer para nós. Ou seja, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos cura os pecados, nos traz salvação. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Então Naamã se despe, tira as suas roupas, o seu orgulho, o seu preconceito e obedece a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. É importantíssimo isso. Aquilo que nós fazemos, precisamos obedecer aquilo que Deus está falando na nossa vida. Agora, é interessante, meus irmãos, quando eu fico pensando nesse quadro, que ele não mergulhou somente uma vez. Quantas vezes ele teve que mergulhar? 7 vezes. Então nós precisamos perseverar na palavra liberada. Perseverança, irmãos. Perseverança. Ah, pastor, eu já entrei na fila de oração tantas vezes, mas Deus não me curou. Persevere, irmão. Quem disse que seria na primeira? Naamã teve que mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Ai, meu Deus do céu. Aí Naamã desce o rio, entra. Perseverança até alcançar o seu objetivo. Imagino eu, irmãos, a vergonha de Naamã, mas a obediência. E desceu, entrou nas águas, mergulhou. Uma vez, olhou para si, continuava a mesma pessoa. Mergulhou a segunda vez, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, mergulhou a quinta. Daqui para frente, eu acho que a distância entre os mergulhos começou a aumentar. O tempo entre um mergulho e o outro começou a aumentar. Por quê? Porque ele não via nada. Isto é fé. A fé não é porque você começou a ver as coisas. A fé é porque você não desistiu antes que elas aconteçam. Deus está falando com você que fé precisa de perseverar. Se até agora não saiu das drogas,
não desista, continua. Se até agora aquele problema não se resolveu, não desista, continua. Então, na quinta vez, Naamã mergulhou e não saiu curado. E ele mergulhou a sexta vez. E Naamã não saiu curado. E a sétima vez? Preciso mergulhar? Nada aconteceu. Eu ouvi uma vez a história de um rapaz que se converteu. Ele fazia parte de um grupo de bandidos e ele se converteu. E ele tomou a decisão de largar aquele grupo de traficantes que ele fazia parte. E eu ouvi o testemunho dele, ele contando o testemunho. Ele disse que Deus falou com ele: vai lá, entrega as suas armas e fala com o chefe que você vai sair. E ele sabia que toda vez que alguém fazia isso, ele morria. Aí Deus disse para ele assim: vai lá, entrega as suas armas, diz para ele que você agora é um homem de Deus, que você não quer fazer mais parte do bando. E você sai. E em obediência ele foi. E ele entregou as armas, falou com o chefe, dizendo que agora eu não quero mais fazer parte, eu sou crente, sou um homem de Deus e quero sair. O chefe virou para ele e disse assim: você quer fazer parte? Quer sair mesmo? Você sabe o que você está fazendo? Você tem coragem de fazer isso? Isso é verdade? Porque você sabe que se não for verdade, nós vamos te pegar. Ele disse: é isso que eu quero. Aí o cara disse: então tá bom, pode sair, pode ir embora. Conta aquele homem que ele virou as costas e tinha um corredor para ele atravessar. E ele começou a atravessar o corredor. E ele pensava consigo mesmo assim: em que momento eu vou ouvir o estampido dos tiros? Em que momento eu vou ver o engatilhar das armas para me matarem? E ele conta no testemunho que ele foi caminhando, e o último passo para cruzar a porta e ir embora foi o mais difícil que ele deu na vida. Porque será que eu vou sair daqui mesmo? Será que não vão me matar? Bem, eu estou contando a história que eu ouvi ele contar. Ele não morreu, mas foi o último passo e ele deu, porque ele creu, ele tinha fé, ele confiava. Naamã estava no sexto mergulho. Ele precisava, agora chegou, só falta o último. Só falta o último. E diz o texto que Naamã mergulhou a sétima vez. E o que aconteceu, meus irmãos, quando ele mergulhou a sétima vez? Foi curado. Mas quando é que ele foi curado? Na sétima vez ou na primeira vez? O processo de cura. O processo de cura. Aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa obedecer, perseverar, crer, estar pronto, sabendo que Deus vai fazer a obra até o último momento, porque a fé é aquilo que pavimenta a nossa estrada. Se nós cremos, nós temos que continuar, e não podemos desistir, mesmo que não estejamos vendo aquilo que queremos ver. Mas não pare, não desista, continua. E Naamã ficou curado. Diz o texto que a pele dele ficou novamente limpa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Glória! Oh, isso é tremendo! Isso é maravilhoso quando você vê que Deus, Ele sabe exatamente. Sabe, meus irmãos, terminando a minha palavra, porque acabou o tempo aqui, pastor, isso aqui é verdade, bicho? Esse 00, o que eu faço depois do 00? Vou cair? Vou cair? Vou cair? Vai abrir, eu vou cair? Já, o tecladista já começou? Já acabou? Obrigado. Peraí. É isso? Não, né? Bem, eu vou terminar, irmãos. Naamã
no verso 15 diz assim: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e diz: eis agora, reconheço, somente em Israel há Deus. Deixa eu lhes perguntar uma coisa: qual foi o propósito daquela menina? Ela, quando saiu escrava, carregada de sua casa, de seus pais, e foi para a casa de Naamã, vocês acham que ela foi feliz da vida? Não, não importa onde você esteja, porque você nunca será escravo, você será sempre livre. A sua fé inabalável, aquilo que você crê, vai trazer frutos onde você está plantado. Aquela menina ficou sabendo que o seu Senhor foi até Samaria, que ele foi curado, e quando ele voltou, aquela menina foi recebida, foi honrada, por causa da fé dela, porque ela pôde dizer. Agora, qual foi o grande objetivo? Somente em Israel há Deus. Glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Eu e você andamos por aqui, não para angariar coisas, mas para glorificar aquele que foi morto, mas vive, aquele que veio buscar a mim e você, que morreu, mas ressuscitou, hoje está vivo à direita do Pai, e há de voltar para buscar a mim e a você, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que é o Senhor dos Senhores, Altíssimo, Eterno, amado de nossas almas. A Ele nós devemos todo o louvor e toda a adoração. Tudo que fizermos nesta vida, irmãos, seja apenas para glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero terminar a minha palavra, bispo, passando um videozinho para vocês, coisa bem rápida, de alguns segundos. Podemos? Interessante, né? Interessante. Eu tenho um amigo, foi muito importante na minha vida. Ele está aqui hoje à noite. E eu quero convidar para que ele venha aqui. Esse amigo que eu conheci há tantos anos. E os amigos importam. Vamos receber então aqui. Já dei a dica, Bispo Francisco, é a sua vez. Pode entrar. Gente, eu vou chorar, tá? É o seguinte, quando nós estávamos fazendo pré-vestibular no Baiense, ele tinha um rapaz na minha turma tinha 100 e tantos alunos, mas tinha um rapaz, nossa turma, né? E tinha um rapaz que me chamava a atenção, porque ele se declarou cristão. E naquela época, pior ainda, houve um bullying ferrado em cima dele, né? E ele enfrentava com tranquilidade, ria. O Joaquim. E aquilo me incomodou a coragem dele, me incomodou a luz, assim, o brilho que ele tinha nos olhos quando falava de Jesus, da experiência dele, da Bíblia. Ele lia a Bíblia. Eu pensei, que absurdo, lia a Bíblia. E nós comecei a fazer de tal forma que eu pudesse sentar perto dele na escola, no cursinho do pré-vestibular. E Joaquim chegou e fez uma pergunta para mim. Depois de falar de Jesus, eu perguntar para ele algumas coisas. Não, foi interessante, Francisco, se você permite. Numa segunda-feira,
nós sentamos nós dois sentávamos nas primeiras fileiras, ali no gargarejo, pegar a aula de álgebra. Aí o Francisco pergunta para mim assim: Joaquim, como é que foi o teu fim de semana? Aí eu respondi: foi uma bênção. Vocês imaginam um garoto de 16, 17 anos com esse linguajar? Foi uma bênção. Os olhos do Francisco abriram assim. O que você fez nesse final de semana, Joaquim? Eu fui para a igreja, para o clube bíblico e depois para a igreja. Foi tremendo, Francisco, foi muito bom. Semana, sábado e domingo na igreja, Joaquim? Sábado e domingo na igreja. Então foi muito chato, Joaquim. Foi isso mesmo que ele falou, foi muito chato. E eu disse: vem conhecer, ser chato. Aí o Joaquim perguntou para mim assim: o que você vai fazer sábado à noite? Aí eu falei: sábado eu vou para a festa. Pô, mas antes da festa, o que você vai fazer? Eu falei: vou descansar. Porque passar a noite toda na festa, pulando, você tem que descansar, né? Mas teve um dia que teve um problema que era nos últimos, sei lá, o último mês do vestibular. Meu pai falou assim: Francisco, para desse negócio de festa, rapaz. Você precisa estudar, o vestibular está aí. Você está virando a noite estudando. Aí eu falei: pois eu vou parar de negócio de festa. Aí, o que eu vou fazer sábado à noite? Aceitei o convite do Joaquim, fui lá para o clube bíblico. O interessante é que o clube bíblico era uma reunião de jovens. Igual a arena nossa aqui. É muito legal, igual a arena, igual ao alcance lá. Mas tinha uma peculiaridade. Era na casa do tio Wilton, da tia Senira. Era numa casa. Homenagem a ele aqui. Homenagem a ele. Gratidão pelo tio Wilton. Gratidão. Eles abriram a casa dele. Naquela época, Francisco pode dizer que foi década de 70, isso? Século passado, foi século passado. Milênio passado. Se vocês não acreditam, era cabeludo, rapaz. Verdade. Cabeludo, cabelão, muito bem. E o Francisco tinha umas ideias meio diferentes. Era colado com o Julinho, que também tinha umas ideias diferentes. Só não fumava maconha, eu não fumava, mas o resto... Pois mas eu já tinha até experimentado maconha. E aí veio o carnaval daquele ano. E eu já era crente, eu não gostava de carnaval. E eu pensei assim: eu vou procurar uma igreja em que eu possa estar com eles. Eu soube de uma igreja chamada Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, que a juventude de lá era uma juventude, na época do Francisco se dizia assim: juventude para frente. Devia ser alguma coisa diferente, né? E aí eu fui no retiro de carnaval deles, pensando que eu ia encontrar uma juventude descolada e tal. Cheguei lá, me dei mal. Eles tinham voltado do Palavra da Vida, estavam crentes, mas muito crentes. Muito crentes. Verdade. Oravam, liam a Bíblia. Eu falei: puxa, eu estou crente que eu vou encontrar uma juventude descolada. Aí não deu outra. Me chamaram para, depois do retiro do carnaval, ir para o clube bíblico. Aí quando eu ouvi o nome clube bíblico, eu imaginei assim: clube, legal, bíblico, só gente. Cheguei lá, realmente, garotada, 17, 18, 19 anos, tabela de basquete, mesa de ping-pong. Falei: poxa, achei a minha turma, é aqui mesmo. Quando deu 8 horas, recolheram a bola de ping-pong, a bola de basquete, jogaram umas esteiras no chão e começou um culto. Aí eu falei: puxa vida, estava indo tão bem. Aí o Sérgio mergulho. E era a Bíblia. Mas sabe o que aconteceu de interessante? Tinha uma menina chamada Jussara e ela veio dar o testemunho dela. Me lembro disso, Né? Testemunho. Eu não estava habituado com esse linguajar e a moça veio contar como é que ela tinha encontrado Jesus. Francisco, na realidade, a voz dela era muito chata. Verdade. Mas ela contou aquilo de uma maneira que chamou a minha atenção. E o rapaz que dirigiu o louvor
era só violão naquela época, né? Não era essa banda tão bonita assim. O nome do cara era Temístocles. Como é que chamávamos ele? Play. Play. O cara com o nome Temístocles não pode ser chamado. Apelidaram ele de Play. O Play ministrava o louvor com uma graça, com uma unção tremenda. Depois que o Play dirigiu o louvor, veio o Eric Bussinger trazer a palavra. O Eric Bussinger fazia terceiro ano de engenharia no IME. Pregou uma palavra tremenda. Eu só me recordo o finalzinho da mensagem dele, Francisco, que ele fazia a seguinte pergunta: aonde é que você quer passar a eternidade? Lembra disso, Zique? Onde é que você quer passar a eternidade? E o Érico dizia assim: se o pardal pegar um grãozinho do Morro do Pão de Açúcar e transportar para o outro lado, quando todo aquele morro tiver sido transportado de um lado para o outro, terá passado um dia na eternidade. Que comparação interessante. Aí ele dizia assim: onde é que você quer passar a eternidade? Irmãos, veja bem, isso foi tão importante que eu me lembro até hoje. Marcou a minha vida. Foi o 7º mergulho do Rio Jordão. Amém. E de lá para cá, Deus transformou a minha vida. E aí encontrei o Francisco na segunda-feira da escola. Como é que foi, Joaquim, o teu fim de semana? Está ele aqui hoje. Meu bispo. Passei sábado o dia inteiro aqui, Joaquim. Hoje o dia inteiro aqui. Tudo começou quando o Joaquim perguntou para mim: o que você vai fazer sábado? Aquela pergunta me incomodou. Eu queria mostrar para você uma coisa, Joaquim, olha só. Eu queria chamar aqui a consequência daquela pergunta. Aquela pergunta gerou consequências na minha vida. Aquele convite gerou consequências na minha vida. Quando aquela menina lá na Síria falou para Naamã, falou para a mulher de Naamã: se o meu Senhor encontrar com o meu profeta, ele vai ser curado. Aquela colocação daquela menina tão simples, que falou com tanta fé, mudou a vida de Naamã. Como aquele convite que o Joaquim fez para mim, ele falou assim: o que você vai fazer sábado? Aqueles papéis ali, cada papel daquele tem 3 nomes. 3 nomes que você vai fazer a mesma coisa que o Joaquim fez comigo, você vai fazer com eles. Vamos para a célula. Eu quero te fazer um convite. Eu quero sair com você, eu quero tomar um café. Eu quero conversar com você a respeito de uma coisa importante. Eu quero te contar a respeito de um amigo meu que eu tenho. Chama-se Jesus o Nazareno. Aquela pergunta do Joaquim teve consequências. Vou chamar aqui minha esposa, minha filha Ruth, meu genro, meus netos. Quem sabe, Joaquim, eu estou fazendo uma prestação de contas. É você. Amém. Quem sabe. Afasta um pouquinho aqui. O Joaquim foi uma pessoa muito importante. Foi a pergunta que ele fez para a minha vida. Que ele falou assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aqui ele plantou um negócio na minha. Vou lá. Agora tem uma pessoa que eu já falei aqui na igreja várias vezes. Chama-se Moacir Curvacho. Moacir Curvacho, ele foi instrumento de Deus na minha vida. Ele me consolidou. Ele era aquela pessoa que esperava o tempo todo na igreja. Eu tinha tanta vontade de não ir ao culto, mas eu sabia que o Moacir estava me esperando. Eu pregava as maiores loucuras para o Joaquim. O Joaquim falou, o Moacir, Joaquim falou um pouquinho disso. Eu tinha muitas ideias, muitas religiões na cabeça. E o Moacir sempre falava: vamos para o culto. Agora, eu quero falar do Moacir, que nos deixou ano passado, faleceu. Eu quero falar da família dele, a família Curvacho. Que tem alguém aqui da família deles? Eles não puderam vir, eles me disseram que não poderiam vir. Eles estão online, nos assistindo.
eu cheguei, Joaquim, encontrei uma família estruturada. Pai, seu Luiz, Dona Jaci, a mãe, filhas, Moacir. Eu encontrei uma família que lia a Bíblia, que cantava, que tocava piano, que louvava a Deus, que falava sobre Bíblia. Um outro mundo que eu não conhecia. Eu conhecia uma coisa assim, pessoas que tinham experiência com Deus. Eles nem sabem, aquela família me influenciou demais. Como de ter o desejo um dia de ter uma família como aquela. Yara, Inayá, Yandi, Moacir e Moara estão nos assistindo online. Então eu quero agradecer a eles, que tudo que nós temos aqui, tudo que passou na minha vida, eles foram muito importantes, pelo testemunho deles, pela vida deles. Eu conheci uma família que tinha problemas. Eu conheci o Moacir que tinha problemas, que era jovem como eu, que tinha crises como eu, mas que amava a palavra de Deus. E que a experiência dele com Jesus me incomodava. Olha só, olha só a consequência. Moacir, Deus te abençoe. Aí, ó, uma família bonita. Ó. 3 netos lindos, 2 genros lindos. Um está aqui, lindos, né? Netos lindos. Raquel, mãe do Gabriel, esposa do Daniel, mora em São José dos Campos, e a minha querida Rebeca, que mora em São Paulo. Que família linda que Deus me deu. Joaquim, tudo isso começou quando você falou assim: o que você vai fazer sábado à noite? Você nunca imaginou, rapaz? Você não podia. Quando aquela menina falou para o Naamã, ela não imaginou a consequência disso. E ele foi. Mas olha só, passa essa foto aí, por favor. Olha só as igrejas: Rio da Pedra, Rio das Pedras, Tijuca, Bandeirantes, Campos dos Goitacazes, Conselheiro Paulino, Niterói, Macaé, Petrópolis, a igreja está bem grande lá, Friburgo. Sabe qual é o nosso lema? Plantar amigos, escolher irmãos. Amém, 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 amém. Você não sabe como você é importante para a vida das pessoas. Eu queria agradecer a Deus pela vida do Ezequiel. Ezequiel, vem cá, Ezequiel. Também é proibido falar quanto tempo a gente se conhece. Ezequiel é campeão de maratona, master. Vai receber ele com carinho, vamos? Ezequiel, testemunho dele, os livros que ele lia, os versículos que ele lia para mim. Ele foi meu colega de Itacuruçá. A vida dele. Obrigado, cara. Deus me deu a honra de conhecer o Francisco na Igreja Batista de Itacuruçá e caminharmos juntos. O início dele, né? Joaquim começou a boa obra e nós no dia a dia estávamos juntos sempre e foi muito bom. Deus é muito bom, gente. E o Francisco está aí um exemplo magnífico do que ele plantou nesses anos todos. Como é que Deus age. Isso é muito bom. Eu estou muito feliz e grato por estar aqui hoje. Amém. Você merece, meu. Fica aqui, fica aqui. Agora, eu só quero pedir permissão à minha família, à igreja, de matar alguém do coração. Chamar aqui um casal, Marina e Fábio, que são meus sobrinhos, filhos do meu irmão. Se converteram, estão aqui. Filho do Nelson, filha do Nelson. Ela é filha do Nelson. Filha do Nelson. Olha só. É minha família. É o evangelho chegando até a minha família.
Que bom. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a você pelo carinho de estar assistindo isso. A família Curvacho que está assistindo pela internet. O Zé Mauro também. Zé Mauro foi o segundo, né? Foi o outro que me ajudou, Zezinho Maurão. Não, mas o Zé Mauro foi um dos primeiros que eu ganhei para Cristo também. Ah, é? É verdade. Tem razão. A Sara Nossa Terra deve muito a mim. Verdade. Eles conhecem o Zé Mauro? Conhece o Zé Mauro, Ele é de São Paulo. São Paulo. Mas, olha só. Tinha mais 20 igrejas para aparecer ali. 20 igrejas, que não estão mais debaixo da minha supervisão hoje. Poderia botar até a igreja do Nordeste, que eu ajudei a abrir, em Maceió, que hoje é uma baita de uma igreja, que está hoje em Natal também, que saiu de Maceió, pastores saíram de Maceió e foram para Natal. Tudo isso. Você chega lá, vai encontrar uma igreja que tem 2.000 pessoas. Começamos juntos lá. Eu estava construindo um prédio em Maceió, levei um pastor para lá, dei emprego para ele e começamos a igreja. Tudo isso por causa de uma palavra, de uma pergunta. O que você vai fazer domingo, sábado à noite? Mas, Francisco, também seria interessante colocar na sua colaboração, junto ao apóstolo, Claro. ao seu trabalho, junto quando era comunidade De Goiânia. Comunidade de Goiânia, né? os primórdios. Então, veja, Claro. fundamentos são importantes na nossa vida. Fundamentos são importantes. Amém. Isso não podemos esquecer. Você lançou fruto desse trabalho. Fundamentos são importantes. Eu queria então que vocês ficassem de pé. Eu queria pedir agora que o apóstolo Joaquim fizesse uma oração por nós. Ezequiel, permita-me. Sim, você imagina a sua responsabilidade. Eu queria que vocês pudessem vir aqui. Quem quiser, vem aqui orar com esses produtos. Queria convidar a esposa do Ezequiel e a minha esposa para virem para cá, porque fazem parte. Isso. É você. Isso. Você faz parte. Você carregou no colo a minha beleza. Isso. Que bom que vocês estão aqui. Vamos orar, então. Queria que nossos pastores, líderes de célula, vem aqui orar com nossos pedidos. O apóstolo Joaquim vai impetrar bênção sobre nós, sobre essa campanha. Nós seremos uma igreja apaixonada pelo evangelismo. Nós seremos aquela serva de Naamã que disse a todos os pulmões: se o meu Senhor encontrar com o profeta em Samaria, ele será curado. E aí as pessoas conhecerão a manifestação do poder de Deus. Você diz amém? Amém. Você diz amém? Queria que você orasse por nós, orasse por essa campanha, orasse que essa igreja se torne uma igreja evangelizadora. Senhor, em nome de Jesus, há muita terra a ser conquistada. Há muitos que andam por aí sofrendo, sem esperança, mas a palavra está com a igreja do Senhor. Nós vivemos um momento tão sério no país, de tanta convulsão social, de tanta corrupção, de tantos problemas, disso e daquilo, mas há uma palavra que permanece: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, dá-nos sabedoria para compartilhar, para sermos pessoas que influenciem outras. Em meio a uma situação tão adversa, sejamos influenciadores e não influenciados. Pai, quando vemos esse grupo tão grande de irmãos orando por cada um dos 3 nomes que ali está, sabemos que em breve eles sairão desse quadro e virão para cá, e serão banhados nas águas, serão Amém. batizados, serão, Senhor, abençoados. Nós abençoamos esta igreja, Amém. abençoamos o bispo Francisco, Amém. a bispa Ana, a sua família, os pastores daqui, e que abençoamos você, para que você tenha uma palavra de vida, uma palavra de fogo do Senhor, cheia da unção. Quando você abrir a boca, as trevas vão recuar em nome de Jesus, e você será usado pelo Senhor com poder e sabedoria, na escola, no trabalho, por onde você anda, porque o Senhor conta com você. Meninas de Naamã, que possamos ser achados assim,
pelo Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa música, gente. Vamos cantar essa música. Quero vocês cantando. Vamos profetizar sobre nossos pedidos. Joaquim, vem para cá. Vem. Se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado, e em ti é contigo, de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro, é contigo, é contigo. Até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Posso orar com você? Posso orar com você? Amanhã nós vamos ter uma reunião às 20 horas, onde nós vamos fazer uma reunião de avivamento para entregar o nosso jejum, nossa oração pelos nossos pedidos, pelos nossos amigos. Então amanhã 20 horas você tem um encontro, vai ser uma reunião rápida. Prometo a você que 9h30 está acabando, para que a gente possa ir para casa, mas para que a gente possa colocar fogo nessa campanha. Nossos amigos se tornarão nossos irmãos, nossos amigos conhecerão a vida eterna, nossos amigos conhecerão a manifestação do poder de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, essa igreja ora pelo seu trabalho, essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Olha para lá, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus.